Amém. Amém, já tá conectada. A paz do Senhor Jesus para todos, tá bom? Para Duda, Maria Oliveira, para Cláudia, Elizabeth, para o Daniel, para Cida, para os dois Brunos, tem dois Brunos aqui, amém. A paz do Senhor Jesus para Dorinha, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, gente, uma boa noite, sejam todos bem-vindos, amém. Hoje a gente vai estudar um salmo e amanhã a gente vai estudar 3 salmos, né? Hoje a gente vai estudar só um. Amanhã são salmos pequenos, então a gente vai conseguir estudar 3 juntos. Hoje a gente vai estudar só esse, que é um salmo um pouquinho mais comprido, tá bom? Então, amém. Eu vou fazer a oração agora. A paz, Daisy. Eu vou fazer a oração agora e a gente começa então a estudar o Salmo 25, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença, meu Deus. Meu Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. A Tua palavra diz que o Senhor tem prazer em cada pecador que se arrepende e que Te busca. A Tua palavra diz que um coração quebrantado e uma alma aflita, o Senhor não ignora, Pai. Amém. Meu Deus, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, primeiramente para Te pedir perdão. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa, meu Deus, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Pai. Que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus, Pai. Porque nós reconhecemos que não somos merecedores, mas a Tua graça, Pai, nos alcançou, Pai. E obrigada por isso, amém. Meu Deus, que o Senhor nos liberte de nós mesmos, Pai, porque é aquilo que Paulo diz, o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, e o mal que nós não queremos, nós praticamos. Então, meu Deus, que o Senhor venha nos libertar de nós mesmos. Nos ajude, meu Deus, nessa luta da carne com o espírito e do espírito contra a carne, meu Deus, para que o nosso espírito prevaleça. Nos dê, Pai, em nome de Jesus, um espírito firme, um espírito de obediência, Pai, amém. Meu Deus, em nome de Jesus, se revela a cada um de nós, Pai, amém. Se mostra de uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma inconfundível. Que não venhamos, meu Deus, a ser atrapalhados, que não venhamos a ser enganados pelas mentiras de Satanás, mas que venhamos a conhecer a Tua verdade, que é a única que nos liberta, Pai. A Tua palavra diz que o Seu povo perece por falta de conhecimento. A Tua palavra diz que nós não recebemos direito porque nós pedimos mal. Mas, meu Deus, nós não queremos ser como essas pessoas dentro dessa estatística. Nós queremos, meu Deus, saber pedir corretamente. Nós queremos, meu Deus, ter conhecimento. Nós não queremos perecer, meu Deus. Então, nos ajuda, Pai. Derrama sobre nós a Sua sabedoria. Derrama sobre nós o Teu conhecimento, o Teu entendimento, o Teu discernimento. Nos mostra a Tua verdade. Nos mostra, meu Deus, o real caminho, o Teu caminho, Pai, em nome de Jesus. Nos guia, meu Deus, nos guia. Com a Tua mão, meu Deus, amorosa. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, que com as Suas asas o Senhor nos proteja de todo mal. Que estejamos seguros debaixo de Tuas asas e descansemos, Pai, a Tua sombra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nos ensina a confiar, nos ensina a descansar, nos ensina a Te obedecer, Pai. Amém. Meu Deus, que a Sua palavra seja, meu Deus, como um mel em nossas bocas, que a Sua palavra seja como uma linda canção aos nossos ouvidos e que tenhamos, meu Deus, prazer em Ti, prazer na Tua palavra e prazer na Tua presença, que não venhamos a nos cansar de Ti, que não venhamos a estipular um prazo, meu Deus, para ter parte contigo, mas que venhamos, meu Deus, a querer ter parte contigo 24 horas por dia, Pai, em nome de Jesus, que venhamos a Te buscar cada vez mais, Pai, em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo venha com fogo em cada um de nós, Pai, e nos purifique, Pai, com o Teu fogo, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos liberte, Pai, nos livre de todo o mal, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Que o Senhor, meu Deus, nos livre de cada estratégia, de cada artimanha de Satanás. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que o Senhor me use.
Seu Espírito Santo venha sobre mim e me use, que da minha boca saiam somente as tuas palavras e a tua verdade. Meu Deus, que o meu falar ao teu respeito seja irresistível e apaixonante, que todo aquele que me ouvir falar acerca de ti não resista e se apaixone, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que cada palavra que sair da minha boca saia temperada com sal, para que elas tenham um bom gosto, meu Deus, e que elas produzam sede em cada um que as ouvir, Pai, em nome de Jesus, e que venhamos a te buscar cada vez mais. Meu Deus, que venhamos a ter a inteligência e a sabedoria de guardar muito bem guardado tudo aquilo que estamos aprendendo, para que Satanás não venha com suas mentiras e roube tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Amém, amém. Amém. Então agora, gente, amém. Doca, amém. Então, a paz do Senhor Jesus a todos, pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, né? Amém. Hoje, então, a gente vai falar sobre o Salmo 25, né? A gente vai lembrar qual momento aqui, né? Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, gente, eu tô com remédio, mas em nome de Jesus, né? Deus vai guiar a gente, amém. Esse Salmo 25, né? A gente vai pensar no seguinte contexto, né? Davi que escreveu esse salmo. Esse Salmo 25, ele fala sobre ajuda, sobre proteção, né? Um pecador que se arrependeu dos seus pecados, que se converteu, que mudou, mas que a paz, Gabriel, mas que está experimentando as consequências do seu pecado, né? Que está experimentando a justiça retributiva do seu pecado, né? E é sobre isso esse salmo. É alguém que está vivendo as amarguras do seu próprio pecado, das consequências do seu pecado, e ele está querendo a ajuda de Deus em meio a essa tribulação toda. Então, essa pessoa, ela ora a Deus, ela clama a Deus, ela pede que Deus a ajude, que Deus a proteja, porque não está sendo fácil, e que Deus, né, a perdoe por seus pecados, que Deus se esqueça dos pecados dela, que Deus alivie sua mão sobre ela, né? E é sobre isso, amém. Esse Salmo 25 fala sobre isso, tá? Então a gente lembra o momento histórico aqui que Davi está vivendo, né? Provavelmente, de acordo com o Salmo que ele escreveu, esse tempo, a paz, Albert, amém, é esse tempo de perseguição de Absalão, né? Então, Davi começa a viver muitas amarguras. A impressão que dá é que a vida inteira de Davi, né, foi difícil. Essa é a impressão que eu tenho, né? Já era uma vida difícil antes, né? A gente lembra, né? Antes dele ser ungido ali, né? Parece que ele era esquecido, né? Pelos pais, pelos irmãos, né? Tanto que o pai nem chama ele quando Samuel vem para ungir. Então parece que era alguém esquecido. A paz, Renata, amém. Parece que era alguém esquecido dentro do seu próprio ambiente familiar, né? Passado isso, começa a ter um momento de mudança. A sorte dele muda, né? E ele é ungido por Deus. Então as coisas começam a dar certo, né? Ele se torna um grande guerreiro. Ele começa a sair as batalhas e vencer. E então Saul fica com inveja, fica com raiva, né? Então começa a perseguir Davi, né? Então parece que o tempo ali que ele tem de alegria é pouco, né? Parece que foi um pequeno tempo ali de alegria, do tempo que ele é exaltado ali, até o tempo que Saul começa a perseguir ele. Então ele começa a viver em fuga, né? Ele começa a fugir muito de Saul, ele passa mais de 10 anos ali, a gente lembra, fugindo de Saul, né? Então uma perseguição ali constante. Muitos inimigos se levantam contra Davi, né? Um homem que tem muitos inimigos, né? Esses dias eu até ouvi, Davi é quem é por causa dos inimigos que ele teve, né? E é isso. Cada batalha travada por Davi moldou ele, né? Então é isso, as nossas experiências nos moldam, né? Eu sou o que eu sou por causa do que eu vivi. Se eu não tivesse vivido todas as experiências que eu vivi, eu não seria quem eu sou hoje. Então, tudo que eu vivi me fez ser quem eu sou hoje. E é assim com Davi, né? Todas as experiências dele, todas as guerras, né? Todos os inimigos, né? Todas as estratégias dos inimigos, todas as perseguições fizeram ele ser quem ele é, né? Mas não só o contexto histórico da perseguição, mas como ele reagia diante de cada situação, né? O que diz quem nós somos não é a situação, mas sim como nós agimos diante dela, né? Então, ele agiu de uma forma que ele virou quem ele virou, né? Até hoje aí, né? Nós falamos dele. E é isso. Agora, né?
depois desse tempo de perseguição de Saul, a gente lembra que Saul morre, e então Davi, ele se torna rei somente sobre uma tribo, a gente lembra, a tribo de Judá, né? Elege ali Davi como rei, e o restante de Israel passa o reinado de Saul para o filho de Saul, Isbosete, né? E fica uma guerra. A gente lembra que não fica em paz Israel nesse período, né? Fica uma guerra constante ali de Israel com Judá, né? Da casa de Saul com a casa de Davi. E parece que esse homem não tem muita paz, né? A impressão que dá é que Davi, coitado, sofreu muito, né? Por isso que parece que ele morre novo, porque parece... tem pessoas que falam, o sofrimento envelhece a gente, né? E é verdade, gente, a dificuldade, né, envelhece a gente. A gente viu isso com Jacó, né? Jacó até fala isso, que ele aparenta ser mais velho do que ele é por causa dos sofrimentos que ele teve. E essa é a impressão que eu tenho de Davi. Essa é a impressão que eu tenho de Davi. Davi é um homem muito sofrido, né? Então ele já teve todo esse tempo de sofrimento, né? Ali, com esse embate com a casa de Saul. Depois a gente lembra que Isbosete morre e todo Israel decide que Davi vai virar rei. Então Davi vira rei sobre todo Israel, né? E começa ali os inimigos, então, de Israel vir combater Davi, né? Porque Davi é uma potência ali, né? Davi era o cara... A paz do Senhor Jesus, Ricardo, amém, acompanhando do México, amém. E a impressão que... Deixa eu pegar o Instagram e pôr mais pra cá, tava bem pra trás, acho que não tava nem pra ouvir direito. A paz, Lucileia. Então, gente, a impressão que eu tenho, né, isso, é um Davi muito sofrido, né? Então, ele virou rei sobre todo Israel, a gente lembra. Quando ele virou rei sobre todo Israel, começou esse período de embate, de guerras, né? E ele começou a ganhar essas guerras, né? E ele começou a conquistar mais territórios e ganhar ali, né? E parece que nesse momento onde ele começou a ganhar as guerras, né? E parece que começou a parecer fácil para ele, né? Parece que para ele parecia fácil ganhar. Então ele desistiu de sair e lutar, e ele decidiu não vigiar, né? Ele decidiu ficar lá no palácio, a gente lembra, né? Então ele decidiu dar uma trégua da guerra, da luta, de guerrear, e decidiu ficar lá no palácio. E foi quando aconteceu o pecado, né? Foi quando ele não se rendeu à tentação da carne dele, né? Não conseguiu lutar contra o desejo da carne dele, e ele pecou e ele adulterou com Batseba, né? E agora, gente, é uma frustração tremenda na vida desse homem, né? Porque ele teve tantos acertos, né? Mas ele teve esse erro, né? Foi ao mesmo nível de Moisés. Às vezes a gente para pensar e fala, poxa, às vezes a pessoa acertou tanto, né? Só foi um erro, né? Um erro ali, tal. Mas não é a quantidade de erros, né? Mas é a posição da pessoa. É no mesmo nível de Moisés, né? A gente lembra, Moisés intercedeu tantas vezes por aquele povo no deserto. Deus diversas vezes falou, Moisés, eu vou matar todo mundo e eu vou começar de novo de você. Né? Agora a promessa de Abraão vai cair só sobre sua descendência, não quer mais esse povo não, de Israel. E a gente lembra que Moisés intercedia toda vez, né? E aquele povo só viveu por causa da intercessão de Moisés, que aquele povo ia morrer, né? Foi por causa de Moisés que aquele povo viveu. Mas Moisés cometeu um erro, somente um erro, foi um erro apenas, né? Um homem que era, né, falava com Deus face a face, um homem que teve o privilégio de ver Deus indo embora de costas, né? Quando ele fala, Deus, me deixa ver a sua glória completamente, Deus fala, não, mas eu vou deixar você me ver indo embora de costas, né? Então, um homem que teve tudo isso, né? E ele cometeu um erro, que era para ele falar com a rocha, e ele bateu na rocha. Parece um erro tão bobo pra gente, né? A gente até falou sobre isso na época, mas quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, né? E foi dado muito para Moisés, então foi cobrado muito de Moisés. E aqui com Davi é o mesmo nível, foi dado muito para Davi. Deus deu o seu povo para Davi reinar sobre ele, então foi dado muito para Davi, e por isso que é cobrado tanto de Davi, né? Às vezes a gente fica até meio dá até dó de Davi, né? Quando a gente estuda o pecado de Davi, a gente fica com raiva dele, né? Mas quando a gente vê as consequências do pecado de Davi, a gente começa a ficar com dó dele. A paz, Camila, porque Deus foi tão duro, né,
Mas é isso, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. E é isso que vai acontecer agora com Davi, né? Então Davi comete aquele pecado, a gente lembra, e Davi se arrepende mesmo profundamente daquele pecado que ele cometeu. Batseba também, né? Mas Deus fala, olha, o pecado foi perdoado ao ponto de não levar à morte. Por quê? Porque o fim do pecado, né? O pecado resulta no quê? Na morte, né? Que morte? Não a morte carnal, que todo mundo vai morrer, né? Mas é a morte espiritual, né? A morte que é a perda de Deus, né? A perda da comunhão com Deus. E Deus fala, ó, mas seu pecado foi perdoado, ou seja, eu não vou deixar de ter parte contigo, Davi. A gente vai continuar tendo comunhão, mas há uma justiça para o seu pecado. Há uma justiça retributiva para o seu pecado. O seu pecado merece uma justiça, merece uma sentença, né? É que nem, por exemplo, a pessoa vai e mata alguém, né? E essa pessoa se arrependeu depois, né? Profundamente mesmo, se arrependeu verdadeiramente de ter matado, né? Mas aquele pecado, aquele crime que ela cometeu, merece uma sentença, merece uma punição, que é ficar alguns anos preso, né? E é nesse nível. O pecado de Davi foi perdoado? Foi perdoado por Deus, ao ponto dele não perder a comunhão com Deus. Então aquele pecado não seria para a morte, então ele não perderia a comunhão com Deus. Mas há uma sentença, e a sentença Deus havia dado, a gente lembra, que era que a espada não se afastaria da família de Davi, né? Durante toda a descendência, e a gente vai ver que isso realmente vai acontecer, gente. Durante toda a descendência de Davi, gerações em gerações, a espada nunca vai se afastar da descendência de Davi, né? E fora isso, Deus ainda havia falado, olha, agora eu vou levantar de dentro da tua casa o teu inimigo. Teu inimigo vai ser de dentro da tua casa, não vai ser um estranho na rua, não, vai ser de dentro da tua família. E esse inimigo que vai ser levantado, ele vai se deitar com as suas esposas, né? E então a gente lembra que ali havia sido dada uma sentença sobre Davi, que ele sofreria 4 vezes mais o que ele fez Urias passar. A gente lembra até que foi o próprio Davi que deu a sentença para ele, né? Quando Natan chega, ele mesmo dá a sentença dele, né? E ele fala isso, essa pessoa merece sofrer 4 vezes mais do que ele fez o outro sofrer. E é isso que tá acontecendo, gente. Davi tá sofrendo 4 vezes mais. E então ele passa agora a ter um momento de sofrimento tremendo, né? Começa todo esse problema, né? Porque assim, ele foi perdoado por Deus, o pecado dele, né? Então, o primeiro filho dele de Batseba morreu, a gente lembra, né? Mas depois Deus perdoou Batseba ao ponto de abençoar o fruto desses dois, né? Então Deus realmente amou esses dois ao ponto de abençoar o fruto da união desses dois, que era uma união que vinha do adultério, né? Mas Deus perdoou, né? E abençoou Salomão, né? Mas, né, passou alguns anos, passou algum tempo, né? E Davi devia já estar tranquilo ali, né? Feliz da vida, achando que estava tudo certo, né? E eis que então se levanta o seu filho para estuprar a irmã. A gente lembra disso, né? Aminon se levantou e estuprou a própria irmã. Então começou o tempo de colheita de Davi. Davi começou a colher as consequências do pecado dele. E ele vai perceber isso. Ele entendeu isso. A gente lembra disso na aula passada, né? Quando o Simeia amaldiçoa ele. Ele percebeu isso, que ele está começando a colher as consequências do pecado lá de trás, que ele cometeu com Batseba, pecado de anos atrás, de tempos atrás, né? Eu até falei isso na aula passada, né? É que nem aquela pessoa, né? Que passa a juventude dela levando a vida adoidado, né? Come bobeira, faz um monte de bobagem e na velhice começa a sentir, né? Começa a ter problema de saúde, né? As costas, porque avacalhou muito na juventude, né? Então vai colhendo, né? Vai usufruindo, vai acabando acarretando aquilo, né? E é o que acontece com Davi. Então, Davi agora começa a experimentar, né, as consequências do pecado dele e a profecia de Deus começa a se cumprir sobre a vida dele. Então, o filho dele estupra a irmã, a gente lembra. Então, depois disso, a gente lembra que Davi fica passivo com relação a esse crime, né? Davi não faz nada. Davi finge que não viu, Davi finge que nada aconteceu, né? E deixa o filho lá numa boa, né? E ainda o filho seria o herdeiro do trono e estava tudo normal, né? E a gente lembra que o outro filho, o irmão
da Tamar que foi estuprada, ele ficou indignado. Ele falou, não acredito, ele não vai fazer nada. Pela lei, ele é digno de morte, né? A gente lembra que pela aliança da lei, né, o estuprador ele tinha que morrer, né? O estuprador, o homicida, pela aliança da lei, ele tinha que ser morto. E então a gente lembra que Absalão vai e mata Aminon. Eis que começa a se cumprir a profecia sobre a casa de Davi, né? De que haverá sempre espada nessa família. E então começa a morte de Aminon pela espada, né? E então a gente lembra que Absalão volta ali para Jerusalém, ele passa um tempo fugido, né? 3 anos lá em Gesur. Depois ele volta, a gente lembra, na casa do avô dele lá em Gesur, em terra estrangeira. A gente lembra que a mãe dele é uma síria, né? Ali de Gesur. Então ele volta depois a pedido de Joabe, né? Joabe convenceu ali Davi. E então a gente lembra que Absalão volta, Absalão fica 2 anos ali, mas Davi proíbe Absalão de olhar para ele. Davi não queria nem olhar para a cara de Absalão, né? E Davi começou a rejeitar Absalão, né? E então a gente lembra que Absalão começou a nutrir uma raiva. Na verdade, Absalão já tinha uma raiva por Davi não ter feito nada com Aminon, né? Por ter deixado o estupro da irmã como se não fosse nada, né? E então aquilo começa a piorar. Aquele sentimento de Absalão começa a piorar, porque agora ele volta e Davi o rejeita como filho, não quer que ele olhe para a cara dele, não quer que ele entre mais no palácio, né? Então começa a ignorar o filho, né? E, gente, eu até falei isso numa aula, nada é pior do que você ignorar alguém, sabe? Eu acho, você ignorar, às vezes dói mais do que um tapa, sabe? Do que xingamento, né? Ignorar alguém é algo, né? Fingir que a pessoa não tá ali, né? Você mata a pessoa em vida, é como se a pessoa não estivesse ali, é algo terrível. E Davi faz isso. E então a gente lembra que Absalão já ali nutrindo uma raiva pelo pai, né, por conta de tudo isso, a Absalão vai falar, pra que você me trouxe? Era melhor então eu ter ficado lá em Gesur, na terra estrangeira, né? Se é pra me tratar assim, me mata logo. Se é pra me tratar como um morto, me mata. Pelo menos eu vou estar morto mesmo, né? Então a gente lembra que, então Davi, né, recebeu Absalão, né? Mas pelo jeito as coisas não ficaram normais entre eles. E a gente lembra que Absalão começou ali a criar um plano de golpe para tomar o reino do pai, né? Então a gente lembra disso, dessa saga ali, né? Davi já com essa perturbação, né? E então Absalão decide criar esse plano para tomar o trono do pai e ele toma. A gente lembra disso, né? Então ele toma e ele começa a tomar o trono. Ele é eleito rei primeiro lá em Hebron, né? Ele vem de Judá ali de Hebron e vem subindo para Jerusalém para tomar o trono do pai e matar o pai. Ele queria matar o rei para virar rei atual, né? Então, Davi, sabendo disso, né, que Absalão estava doido, que ia matar ele mesmo, Davi foge, né? A gente lembra disso, Davi foge. E Davi foge tão perturbado, tão perplexo, que ele não sabe nem para onde ir, ele foge sem rumo, né? A gente lembra disso, ele sai meio sem saber para onde ir. E ele sai descalço, sai chorando, né? Com a cabeça coberta pela tristeza, tudo, né? Então a gente lembra que tá nessa fase aqui, Davi tá fugindo, tá? Então, no meio de tudo isso, né? No meio de toda essa perturbação, coitado de Davi, então provavelmente foi que Davi escreveu esse Salmo 25, porque Davi, nesse Salmo 25, Davi começa a clamar a Deus, pedindo para que Deus o ajude, para que Deus o proteja, que ele já não sabe mais o que fazer e que Deus possa aliviar a mão sobre ele e perdoar os pecados dele. Então a gente vê que aqui era um homem que já tinha pecados. Então esse Salmo 25 foi escrito depois do pecado de Davi, né? Foi escrito depois ali de Batseba, quando Davi começou a ver as consequências do pecado dele, né? Então ele escreveu esse salmo aqui para Deus. Diz assim no versículo 1. Gente, é um salmo bem simples, tá? Então eu vou fazer a leitura. Eu falei bastante agora pra gente lembrar o contexto que ele escreveu esse salmo, mas eu vou fazer a leitura aqui numa linguagem mais atual, né? Uma linguagem pra gente entender, mas é bem simples, tá? Amém. Diz assim o versículo 1, né? Davi falando para Deus. Ó Senhor Deus, a ti eu dirijo a minha oração. Versículo 2. Meu Deus, eu confio no Senhor. Me salva da vergonha de eu ser derrotado. Não deixe, meu Deus, que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Gente, a gente vai ver que o negócio estava muito louco. Parece
que o pecado de... Gente, faz aqui pelo menos, vai, no mínimo, mas faz mais. No mínimo 10 anos do pecado dele com Batseba. No mínimo, mas já faz mais. Provavelmente faz mais do que 10 anos. Mas no mínimo 10 anos faz. E o pecado dele vai vir à tona de novo. E parece que o povo vai ficar tudo apontando ele pelo pecado, sabe? Vai começar a lembrar do pecado dele. Ah, você tá passando pelo que tá passando por causa daquele pecado. E o povo vai começar a julgar ele, né? O povo vai começar a falar dele, né? Então, agora, né? A gente vai observar que se levantam muitos inimigos dentro de Israel contra Davi. Até mesmo depois da morte de Absalão, a gente vai ver. Quando Davi voltar para ser rei, porque assim, Absalão morre, então quem é o rei? Né? Davi. Então Davi volta e vai tomar o trono. Gente, o povo de Israel não quer mais Davi. Então, tava um negócio muito... Parece que houve uma quebra, né? Depois desse negócio de Absalão aí, parece que o povo ficou meio assim desconfiado. Poxa, mas Davi deixou o próprio filho fazer isso. Será que ele é um rei confiável? Nossa, Deus deve estar castigando esse homem. O próprio filho querer matar o pai, Deus não está mais com ele. Não, Deus não deve estar satisfeito com Davi. Não, Deus não perdoou o pecado de Davi. E agora a gente está passando por tudo isso por culpa de Davi, porque ele pecou, né? Então é essa a impressão que eu tenho, que o povo tá assim. Tanto que quando Davi tentar voltar para o trono, o povo não vai querer. A gente vai ver, Davi vai ter que criar uma estratégia política, porque o povo não vai querer Davi. Israel vai se dividir. A gente vai ver que só uma tribo vai aceitar Davi como rei de novo. O restante não vai querer Davi mais, né? Então, realmente, parece que o passado veio à tona, o que o pecado faz, né? Coisa terrível, né? Infelizmente, né? Graças a Deus, Deus não nos julga pelo que a gente foi, né? Não nos julga pelo nosso pecado, né? Deus não faz nada pensando em quem a gente era, mas em quem a gente é, né? Mas o ser humano é assim, né? Às vezes a pessoa te define pelo que você fez, né? Pelo que você foi, né? Mas você já não é mais aquilo, né? E é isso que acontece com Davi. Davi já não é mais aquele pecador, né? Ele se arrependeu, mas o povo vai julgar Davi pelo passado dele, pelo pecado dele, né? Então, surge um grande problema aqui na vida de Davi. E Davi sente a necessidade de orar a Deus e pedir para Deus mostrar que é com ele, porque quem olha vai dizer que Deus não é com ele. Tá na mesma situação de Jó. Quem olha para a vida de Davi fala, não, Deus não tá com esse homem não. O filho dele tá indo atrás dele. Ele perdeu o trono, perdeu o reino, né? Um filho estuprou a irmã, um irmão matou o outro irmão, agora o irmão vem e toma o trono dele, tá perseguindo ele, quer matar ele. Deus não tá com esse homem não. Então tava nesse nível, o povo tava achando que Deus não era com Davi. Chega um momento que a gente vai ver que até Davi acha, não, Deus deve ter me abandonado. Até Davi pensa isso. Acho que Deus deve estar muito irado comigo e realmente me abandonou. Então até Davi, em um certo momento, ele pensa isso, né? E o povo também começa a desconfiar, achar que Deus não está com Davi. E Davi então começa a clamar para Deus. Deus, se manifesta, mostra que o Senhor é comigo, por favor, mostra que eu tô certo, mostra que eu não fiz nada, Deus. Me defende, né? Então Davi começa a clamar assim a Deus. Então agora no versículo 2 é isso. Davi fala, Deus, eu confio no Senhor. Então me salva da minha vergonha, me salva da vergonha da derrota, me salva de eu não ser derrotado, porque é uma vergonha muito grande. Eles vão dizer realmente que o Senhor não é comigo mais, porque eu estou sendo derrotado, né? Então ele fala, não deixe que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça, porque tudo isso que tem acontecido na minha vida é uma desgraça. Não deixa que eles se alegrem com isso não, meu Deus. Então aqui no versículo 3, Davi continua, os que confiam em ti, Deus, não sofrerão a vergonha da derrota. Deus, olha só, né, como Davi ensina a gente a orar, né? Davi primeiro fala, Senhor, eu confio no Senhor. Então me livra da vergonha da derrota. Aí no versículo 3 ele já fala, Senhor, eu sei que todo aquele que confia em ti jamais vai ser derrotado. Jamais poderá sofrer a vergonha da derrota, porque confiou em ti. E eu confio em ti. Aí ele fala aqui, pelo contrário, né? Serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Então todo aquele que confia em ti não vai ser derrotado. O Senhor jamais permitirá que essa pessoa passe a vergonha da derrota. Mas aqueles que não confiam em ti, que se revoltam contra ti, esses sim vão sofrer a vergonha da derrota. Aí no versículo 4, então Davi continua, Deus, me ensina os teus caminhos. Gente, é bem lógico aqui, né, quando ele fala isso. Ele tá perdido. Ele não sabe para onde ir, ele não sabe o que fazer.
Chegou num momento que vai ter guerra. A gente vai ver aqui que vai ter guerra. Vai sair os soldados de Davi para guerrear contra os soldados de Absalão. É pai guerreando contra filho, filho guerreando contra pai. E Davi não sabe o que fazer. Davi está perdido. E Davi fala: Deus, me ensina os teus caminhos. Me mostra o que eu tenho que fazer. Eu estou perdido, né? Eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. Coitado, né? Ele só fugia, porque ele não queria um embate com o filho dele. A gente vai ver, ele não queria que o filho dele morresse, gente. É muito triste. A gente vai ver na semana que vem, muito triste. Então ele diz: faça com que eu os conheça bem. Então Deus deixa bem claro para mim o que eu tenho que fazer, qual é o caminho que eu devo seguir. Deixa bem claro que eu não tô vendo nada, eu tô em dúvida, eu não sei o que fazer. Então deixa muito bem claro para onde eu devo ir, o que eu devo fazer. Me mostra, Deus. Então aqui no versículo 5, Davi continua: Deus, me ensina a viver de acordo com a tua verdade, pois o Senhor é o meu Deus, o Senhor é quem me salva, e eu sempre vou confiar no Senhor. Aqui, né, Davi está falando: me ensina a viver de acordo com a tua verdade. Aqui ele sabe que o que ele está vivendo é a verdade de Deus, porque Deus falou que isso ia acontecer na vida dele. Mas ele não está sabendo como viver com isso. Ele não está sabendo como viver em meio àquilo. Ele sabe aquela pessoa, todo cristão vive isso, né? Você tá no centro da vontade de Deus, você tá com Deus, você faz tudo para Deus, você é de Deus, mas uma coisa ruim chega, né? Algo muito ruim chega na tua vida. Mas você tá no centro da vontade de Deus, você tá com Deus, né? Então, isso tá dentro dos desígnios de Deus. E é isso que Davi tá falando. Me ensina a viver de acordo com a tua verdade. Me ensina a viver, né, de acordo com o que o Senhor quer que eu viva. Porque eu não estou preparado. Eu não estou preparado para isso, mas me ensina a viver, tá difícil. Eu não estou conseguindo viver em meio ao que eu estou vivendo. Eu não estou conseguindo viver em meio a essa tribulação. Eu não estou conseguindo seguir adiante em meio a tudo isso que está acontecendo na minha vida. Me ensina, porque eu sei que essa é a tua verdade. Eu sei que o Senhor está aqui, porque eu sou teu servo. Minha vida está no centro da tua vontade, então eu sei que o que eu estou vivendo aqui está de acordo com a tua verdade, está de acordo com o que o Senhor quer para mim, mas não é o que eu quero. Mas me ensina a viver isso, porque está difícil. Eu não estou conseguindo viver isso daqui, né? E é isso que ele fala, coitado. Aqui é um homem que está tentando, né, se encaixar num mundo onde o filho está querendo matar ele, né? Tomou o trono dele e está querendo matar ele. Então aqui no versículo 6, né, ele continua: ó Deus, se lembra da tua bondade e do teu amor. Se lembra da tua bondade e do teu amor que o Senhor mostrou desde lá dos tempos antigos. Lembra como o Senhor foi bondoso com aquele povo no deserto. Lembra como o Senhor foi misericordioso com o teu povo mesmo quando eles não mereciam. Se lembra disso tudo que o Senhor fez agora. Faz mais uma vez. Nossa, a gente vai ver um profeta falando isso mais pra frente, mais bonito, é muito bonito. Mostra mais uma vez o teu poder, mostra mais uma vez o teu milagre, né? E é isso que Davi tá dizendo aqui, né? Não para Deus mostrar mais uma vez a sua força, mostrar mais uma vez, né, o teu poder, mas mostra mais uma vez a sua misericórdia, mostra mais uma vez a sua bondade, né? Alivia a sua mão. Porque eu sei que tudo isso que está acontecendo na minha vida está de acordo com a sua vontade. Foi o que o Senhor decretou que ia acontecer. Isso é o pior, né? Quando ele sabia que Deus havia falado que aquilo ia acontecer. Então ele diz: Deus, então agora se lembra da tua bondade, se lembra da tua misericórdia, do teu amor, né? E seja assim comigo, né? Assim como aquele povo não merecia no deserto, no Egito, né? Assim seja comigo, que o Senhor derrame sobre mim tua bondade, teu amor, tua misericórdia. Aí no versículo 7, Davi diz, gente, ó como ele sabe que tudo isso é consequência dos pecados dele, do que ele fez com Batseba. Ele diz assim no versículo 7, Deus, esquece dos meus pecados. Esquece dos pecados que eu cometi na minha mocidade. Lembra que eu falei? Aqui faz mais de 10 anos que o pecado aconteceu. Provavelmente uns 15 anos, deve ser.
Então, realmente, ele era mais novo quando aconteceu esse pecado de Batseba. E ele tá falando isso, Deus esquece dos meus pecados, esquece do pecado que eu cometi lá quando eu era jovem, era burro, não sabia o que eu fazia da minha vida. Esquece, Deus, não cobra agora, né? Coitado, né? E ele sabe que tudo isso é consequência do pecado dele, porque Deus havia falado, né? Que essa seria a consequência do pecado dele. Então aqui ele continua: por causa do teu amor e da tua bondade, se lembra de mim, Deus. Se lembra de mim, se lembra do amor que você tem por mim. Não olha para mim com esse olhar que só tá vendo o meu pecado, mas se olha para mim com um olhar de amor, né? Olha para mim com um olhar de bondade, né? Não como se olhasse para mim e visse só o meu pecado, né? Mas olha para mim com amor, com bondade. Então no versículo 8 Davi continua: Deus, o Senhor é justo e o Senhor é bom, e é por isso que o Senhor mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Gente, Davi aqui tá falando dele, ele não tá falando de outro pecador não, ele tá falando dele. Ele tá falando que Deus, o Senhor é justo, o Senhor é tão bom que o Senhor me mostrou qual caminho eu devia seguir. Eu era um pecador, eu cometi um pecado, mas o Senhor, por meio de Natan, veio e abriu os meus olhos e me mostrou qual caminho eu devia seguir. E eu segui, Deus, eu segui. Eu me arrependi dos meus pecados, eu mudei, eu me converti, eu sou uma nova pessoa, Deus. Né? É isso que Davi está dizendo. E o Senhor é bom, o Senhor é justo, porque o Senhor me fez mudar. Eu estava errado. Quando eu fiz aquilo tudo, eu estava errado. Né? E no versículo 9, então, Davi continua: o Senhor, Deus, guia os humildes no caminho certo e ensina para eles a sua vontade. Nossa, que difícil, né? Você entender que é a vontade de Deus e você está passando por uma coisa ruim, né, na tua vida. E é isso. Ele sabe que ele está passando uma coisa ruim na vida dele, mas é a vontade de Deus. Foi o que Deus havia falado, né? E aqui ele diz isso: Deus guia os humildes no caminho certo, né? Então, eu tô aqui me humilhando para Deus. Eu tô aqui em humildade para Deus, reconhecendo o meu erro, reconhecendo que eu sou falho, reconhecendo que eu sou pecador, reconhecendo que eu nada sei, que quem tem um bom juízo e é justo é Deus e não eu, né? E Deus, ele não desampara os humildes, né? Não se desampara aquele que se humilha, né? Pelo contrário, aquele que se humilha para Deus, Deus mostra o caminho certo que essa pessoa deve seguir. E é isso. Davi está desesperado querendo um caminho. Então Davi fala: Deus, eu estou aqui me humilhando para o Senhor, e o Senhor, para quem se humilha a ti, o Senhor mostra o caminho certo. Então me mostra, que eu não sei o que fazer, não sei o que eu tenho que fazer para sair dessa situação que meu filho quer me matar, né? Não tem pra onde sair, vai ter que ter um embate, né? Então aqui ele continua: e o Senhor ensina para essa pessoa que é humilde, né, de coração, né? O Senhor ensina a sua vontade, né? Então, uau, o Senhor tem me ensinado, né? Eu sou humilde de coração e o Senhor tem me ensinado qual é a sua vontade. E eu sei que a sua vontade é essa agora. Então me ensina qual é a tua vontade, o que o Senhor quer para mim. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor tem, né, para mim? Me ensina. Então, no versículo 10, Davi continua: Deus é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos, né? Então, Deus é fiel, né? E ele guia com amor quem é fiel a ele. Davi está falando de si aqui. Deus, eu sou fiel ao Senhor e o Senhor é fiel também. E pelo fato do Senhor ser fiel, eu sei que o Senhor guia com amor aqueles que são fiéis a ti. E eu sou fiel ao Senhor, Deus. Então me guia com amor, me orienta com amor. Não me vem com o braço pesado não, mas me orienta agora nesse momento da minha vida com amor, né? Então aqui diz, né, os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos, que é Davi dizendo que ele faz isso, né? Versículo 11 ele continua: ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Lembra que Deus havia feito uma promessa para Davi? De que a descendência de Davi jamais se afastaria do trono até que viesse aquele rei que seria rei eternamente, que é Jesus Cristo. Então agora Davi está cobrando isso. Davi está cobrando isso de Deus.
né, que a casa de Deus seria levantada, né, a verdadeira casa de Deus, o verdadeiro templo de Deus seria levantado pela descendência de Davi, que era Jesus Cristo. A gente já estudou sobre isso, né? Quando Deus fala sobre isso, Deus não está falando de Salomão, Deus está falando de Jesus, porque o verdadeiro templo a ser levantado somos nós, né, que nós fomos levantados o verdadeiro templo, né, pela ressurreição de Cristo. Então, aqui ele fala isso: Deus, lembra que o Senhor me prometeu? Lembra que o Senhor prometeu que por amor a mim, o Senhor derramaria bondade sobre a minha descendência, e que da minha descendência, né, viria aquele que seria o rei eternamente, né, e que ele levantaria o seu templo. Lembra disso, Deus? Lembra que o Senhor falou, né, que seria bom com a minha descendência? E é isso que agora Davi está falando: se lembra de novo dessa tua promessa e perdoa os meus pecados. Uau! Lembra que Natan já havia falado que o pecado de Davi tinha sido perdoado, lembra? Porque Davi, quando Natan chega e fala para Davi sobre o pecado, Davi fala: meu Deus, eu errei, somente contra Deus eu pequei, né? Já era, morri, né? Deus não tem mais parte comigo agora. Então Natan fala: não, Davi, né? Vai ter uma consequência, mas o seu pecado foi perdoado, né? Deus ainda é com você, Davi. E agora Davi tá em dúvida. Davi tá tão atordoado, coitado, que ele tá até em dúvida se o pecado dele foi perdoado mesmo ou não. Porque ele, mais uma vez, pede perdão. Ele tá em dúvida, ele tá colhendo tanta coisa ruim, né? Que ele fala: gente, será que eu fui perdoado mesmo? Eu acho que não fui, não. Acho que Deus se lembrou de novo do meu pecado e agora ele tá irado de novo comigo, né? O meu pecado de 15 anos atrás, e agora Deus se lembrou e tá irado comigo e tá me castigando de novo, né? Então ele fala: perdoa, meu Deus, perdoa os meus pecados, porque eles são muitos. Perdoa, né? A gente vai falar mais pra frente sobre isso, né? A gente vai entender direitinho sobre isso, né? Como é que funciona, né? É assim, né? Deus vai ficar lembrando sempre do nosso pecado e castigando a gente, né? Antes de Jesus era assim. Sim, era possível ser assim. A gente lembra pela aliança da lei, né? Para você ter a cobertura espiritual de Deus novamente, você tinha que fazer sempre o sacrifício, né? A purificação, o sacrifício tinha que sempre ficar fazendo várias vezes, lembra? Né? Isso era sempre feito, né, para que não perdesse essa comunhão com Deus, né? E era antes assim, Deus se lembrava, né? Passou um tempo, Deus se lembrou do seu pecado e veio o castigo de novo sobre você. Passou um tempo, Deus se lembrou do seu pecado, toma o castigo de novo. Então, assim, você sempre estava sendo castigado por aquele pecado. Deus se lembrava e castigava, né? Era assim. Mas agora, em Jesus Cristo, não mais, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Hoje, nosso pecado não foi só perdoado, mas ele foi esquecido, né? Então Deus não vai ficar mais lembrando do nosso passado, né, e castigando a gente. Antigamente havia um castigo sobre o pecado, né? Havia um castigo, havia uma justiça de retribuição pelo pecado, né? Hoje não há um castigo, uma justiça de retribuição pelo pecado, porque o pecado foi perdoado, né? Mas há uma consequência, né? Há uma consequência. A gente carrega uma consequência, a gente colhe as consequências do nosso pecado, né? Mas a gente vai ver mais pra frente com mais detalhes sobre isso, tá bom? Amém. No versículo 12, então, Davi continua: aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que devem seguir, né? Então você vê que aqui Davi parece alguém muito angustiado querendo um caminho, né? Parece alguém que não sabe o que fazer, né? Você vê que o que ele mais fala é isso: Deus, me mostra um caminho. Deus, eu sou fiel. O Senhor disse que para os fiéis o Senhor ia mostrar um caminho. Deus, o Senhor disse que quem é obediente a ti, o Senhor mostra o caminho. Então é alguém que precisa de um caminho, né? É muito claro isso nesse salmo, né? Davi fala muitas vezes: eu quero um caminho. Deus, mostra um caminho. Eu não sei o que fazer. Ele tá vendo que tá chegando uma hora que vai ter que ter um embate. Ele tá vendo que vai chegar uma hora que ele vai ter que lutar com Absalão. E ele não quer isso. Davi não quer lutar com Absalão. Davi não quer que Israel lute, né? Imagina pai com filho lutando, né? Ele não quer isso. E ele não tá vendo um caminho. Então, essa é a angústia de Davi, né? Ele fala: Deus, me mostra um caminho. Eu não tô vendo saída. Eu não tô vendo pra onde ir. Eu não sei como sair disso, desse problema. Me ajuda. Me mostra uma solução. Me mostra um caminho. Me mostra uma saída. É isso. Davi tá angustiado querendo isso, né? Então, no versículo 12, ele fala isso: aqueles que temem o Senhor aprenderão
aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Então você vê, ele vai, Senhor, eu temo ao Senhor, né? Então quem teme ao Senhor vai aprender o caminho que tem que seguir, né? Então me mostra, Deus, me mostra, porque eu tenho temor a ti, né? Então ele está desesperado, querendo que Deus mostre um caminho. Então no versículo 13, ele continua: eles sempre terão sucesso e a terra prometida será dos seus filhos. Você vê que é alguém preocupado com a terra prometida? Por quê? Porque ele teve que sair. Ele não sabe o que vai ser da vida dele. Então ele tá quase indo embora com a família dele. Os outros filhos dele, gente, estão com ele. Só tá Absalão lá. Porque você acha, depois matou outro irmão, né? Os irmãos foram tudo embora também. Então tudo com Davi, né? Os irmãos de Absalão. Só tá Absalão lá, né? Então o restante da descendência de Davi, gente, tá toda com Davi. O único descendente de Davi que tá lá é Absalão. E se bobear, Tamar, né? Mas de resto, tá tudo com Davi, porque não se sabe se Absalão doido quer matar todos os irmãos, né? Não sabe. Então toda a descendência de Davi tá com quem? Tá com Davi, né? E Davi tá perdido. Davi tá falando: meu Deus, será que eu vou ter que fazer igual eu fiz com Saul e ter que ir para uma terra estrangeira, né? Aí aqui então ele fala: Deus, o Senhor prometeu essa terra pra gente, né? E o Senhor diz que todo aquele que crê no Senhor, que te obedece, né? Vai ter sempre sucesso, né? E que a terra que o Senhor deu vai ser dos seus filhos, né? Então, meu Deus, não permita que os meus filhos não usufruam da terra que o Senhor deu. Porque é nesse sentido, né? Davi tá fugindo com os outros filhos, né? Os outros filhos estão sem saber pra onde ir também, né? Então tá nesse desespero só Absalão lá com a terra, né? Só Absalão quer a terra lá, a herança de Davi. Então no versículo 14 continua: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles, né? Então é bem claro, né? Deus é amigo daqueles que temem a ele, né? E Deus ensina, né? O que é necessário, né? Para que você tenha comunhão com ele, né? Isso que Davi está falando. O Senhor sempre ensina o que é necessário para ter comunhão contigo, né? Então no versículo 15 ele continua: meu Deus, eu sempre busco o Senhor. Eu sempre olho para o Senhor. Eu não me desvio de ti, meu Deus. Pelo contrário, eu tenho buscado a tua presença, Deus, né? Porque o Senhor é quem me livra do perigo. Aí no versículo 16, Davi continua: ó Deus, olha para mim e tem pena de mim, pois eu estou sendo perseguido e eu não tenho proteção, né? Ai, que triste, né, coitado? Sendo perseguido pelo filho, tudo, né? E ele fala: Deus, tem pena de mim, né? Olha pra mim e tem pena pelo que eu tô passando, pelo que eu tô vivendo, né? Porque eu tô sendo perseguido e eu não tenho pra onde ir, eu não sei o que fazer, né? Tá pior do que Saul, tá bem pior, né? Filho é muito pior, né? Aí no versículo 17 ele continua: Deus, livra o meu coração de todas as aflições e tira-me de todas as dificuldades. Você vê que aqui ele fala, pela primeira vez, né? Ele fala que as aflições têm chegado ao coração dele, né? Não deve ter sido fácil não, né? Imagina um pai, né? Ser perseguido pelo filho. E é isso que ele tá falando. Ele tá falando que agora ele não tá sentindo uma aflição de corpo, né? Não é aflição de luta, não é aflição de ser cortado, mas é no coração. Ele tá sentindo dor no coração, o coração dele tá doendo, né? É isso que ele tá dizendo, por causa do filho dele, né? Então ele tá falando: Deus, me livra dessa aflição do meu coração, essa tristeza que eu tô sentindo por causa do que tá acontecendo, do meu filho tá me decepcionando dessa forma, né? E me tira de todas as dificuldades, Deus. Versículo 18, Davi continua: Deus, vê as minhas tristezas, vê os meus sofrimentos e perdoa, Deus, todos os meus pecados. Coitado, né? Então ele devia estar sofrendo muito mesmo, né? A gente lembra, ele chorava tudo, né? Então ele fala: Deus, vê a minha tristeza, vê o quanto eu tô sofrendo, né? E me perdoa. Perdoa por todos os meus pecados, até pelo pecado que eu não lembro que eu cometi. Deus, me perdoa. Meu, nessa hora, né? É que nem Jó, né? Jó, quando fez a oração lá, ele falou: Deus, se eu cometi algum pecado que eu nem lembro qual que foi, me perdoa, né? Então, Davi tá nesse nível. Se eu cometi algum pecado, quando eu era criança, quando eu era jovem, sei lá que pecado eu cometi, Deus, me perdoa. Me perdoa por todos eles, Deus. Parece que Deus agora tá contando, tá vindo cobrar a conta de todos os pecados de Davi, né? Assim como Jó, falaram lá com Jó, né? Aqui parece isso, né? Que chegou a hora e Davi agora tá pagando conta de todos os pecados dele. E é isso que ele tá sentindo. Então ele fala: Deus, me perdoa por todos os meus pecados, porque eu entendi, o Senhor me perdoa pelo pecado de Batseba, né? Mas às vezes deve ter algum outro pecado que o Senhor está cobrando aqui de mim agora, então me perdoa por todos, me perdoa por tudo que eu fiz, né? Então no versículo 19, Davi continua dizendo: Senhor, veja quantos inimigos eu tenho, olha, tanta gente querendo me matar, tanta gente me odiando.
Vê, Deus, como é grande o ódio dessas pessoas contra mim, essas pessoas me odeiam, ó como elas ficam me xingando, né? Me ofendendo. A gente lembra de Simei, né, gente? Simei já estava naquele nível, imagina o restante, gente. A gente lembra, Simei ficava andando, amaldiçoando Davi, jogando pedra em Davi, né? Imagina, o povo devia estar naquele nível mesmo. Tanto que quando Davi voltar, a gente vai ver que o povo não quer Davi como rei. O povo não quer Davi, não. Então, o povo devia estar bem saturado mesmo, deviam estar falando, não, Davi pecou muito, agora está colhendo as consequências, eu não quero mais você como rei não, né, senão Deus vai castigar a gente, né, você um rei pecador, Deus vai castigar nós, né, então eles estão assim, nesse nível, né, então no versículo 20, Davi fala, estamos finalizando já, graças a Deus, versículo 20, Davi fala, Deus me protege e me salve, Deus, mais uma vez ele fala, Deus me livra da vergonha da derrota, pois eu só encontro segurança no Senhor. Versículo 21. Deus, que a minha honestidade e que a minha sinceridade me protejam, porque eu confio no Senhor. Uau, né? Que a minha honestidade me protejam e que a minha sinceridade também me protejam. E ele diz aqui, né, então, Deus, eu estou sendo sincero, eu estou sendo honesto, e que isso seja, né, a minha proteção, né, isso seja a meu favor, eu ser honesto e eu ser sincero, isso seja a meu favor. Eu lembrei de uma coisa agora, gente, eu vou até falar, ontem, né, quarta-feira, ontem foi quarta-feira, eu passei o dia, né, no Poupa Tempo, né, e eu fui lá no Poupa Tempo e eu fui renovar a minha habilitação, né, e eu tenho habilitação, mas eu não uso muito carro por conta da doença, que eu me canso bastante. Mas eu tenho habilitação, né? Numa urgência, às vezes tem que levar alguém para o hospital, pelo menos eu tenho habilitação, né? Eu tenho como dirigir. Mas eu não dirijo. Então eu fui lá fazer minha renovação, gente. Aí quando eu fui fazer minha renovação, a médica falou assim pra mim, você trata alguma doença? E eu falei, é verdade. Falei, trato. E então, gente, ela começou a perguntar. Ela falou, que doença você trata? Aí eu falei, é uma doença degenerativa, né? E ela falou, tá, mas já degenerou alguma coisa? E ela fazia um monte de pergunta assim. Eu falei, já, o pulmão, e eu tenho algumas partes dos músculos. E comecei a falar pra ela. E fazendo um monte de pergunta, gente, um monte de pergunta. Aí no final, gente, essa mulher não queria me dar habilitação, foi nesse nível, sabe? Aí ela viu que, porque assim, o normal pela minha idade seria eu ter direito a 10 anos, né? 10 anos para renovar a habilitação. Só que ela falou que por conta da doença, ela queria me dar o prazo de idoso, de 3 anos, por causa da doença, né? Porque às vezes precisa internar, né? Eu já cheguei a ficar na UTI e tal. Então, ela falou, por conta disso, ela queria me dar o prazo de idoso. Ela falou que ia ver, né? Nem isso ela não queria me dar. E aí depois eu falei a verdade, sabe? Ela perguntava e eu ia respondendo falando a verdade, né? E eu falei, eu vou falar a verdade, eu não vou mentir, eu vou ser honesta, né? E então, por fim, ela falou, vou fazer o seguinte, eu vou te dar 5 anos. 10 eu não vou te dar por conta da doença. E eu não vou te dar 3 também, mas eu vou te dar 5 anos. Eu falei, tudo bem. E ela ainda foi super carinhosa, sabe? Ela foi, me mandou indicação de um tratamento, célula-tronco, e não sei mais o que, sabe? Foi super atenciosa, perguntou sobre a doença, falou como que eu convivo, quanto tempo, sabe? Foi atenciosa, ela foi bem educada. Aí depois falaram pra mim, uma pessoa que eu conheço falou assim pra mim, mas por que você falou que você trata essa doença? Você devia ter falado que não trata nada. Você devia falar, não, eu tô ótima, não tem nada, né? Aí eu falei, não, eu não vou mentir. Eu sento todo dia para pregar a Bíblia. Eu sento todo dia para ensinar sobre a palavra de Deus, que é verdade. E eu vou chegar e vou falar uma mentira? A palavra de Deus diz, né, que Deus, ele se alegra de quem conta a verdade, ainda que seja para prejuízo próprio, que foi meu caso, foi meu prejuízo, gente. Eu contei a verdade e foi contra mim, né? Foi para prejuízo meu, né? Eu contei a verdade e me prejudicou. A verdade me prejudicou porque eu tive menos tempo. Agora eu tenho 5 anos só. Mas eu contei a verdade, né? E eu falei isso para essa pessoa, eu falei, não, eu não teria consciência depois para eu sentar naquela mesa e ensinar sobre a Bíblia, ensinar sobre Deus, ensinar sobre a palavra, ensinar sobre a obediência, mandamentos, etc., se eu mentisse.
Não, eu falei, não, ainda que seja prejuízo próprio, eu tenho que falar a verdade, né? E é isso, gente, agora que eu falei sobre isso aqui, versículo 21, eu lembrei disso que aconteceu ontem, sabe? E foi prejuízo próprio, gente, eu me prejudiquei. Eu me prejudiquei porque eu fiquei só com 5 anos. Mas amém, pra não eu tô com habilitação. Glória a Deus, né? Menos mal, né? Podia ser que eu pegasse uma pior aí, que encrencasse e nem quisesse me dar habilitação, exigisse algum laudo médico, aí eu tava uma situação pior ainda, né? Eu ia ter que ir lá no Hospital das Clínicas pedir a autorização do pneumo, do reumata, ia ser pior, né? Então, assim, graças a Deus não foi o pior do pior, né? Mas me prejudicou, mas eu fui honesta, eu fui sincera, né? Então, é isso que eu queria falar, porque me lembrou agora. E é isso que Davi está dizendo aqui no versículo 21. Davi está dizendo que a minha honestidade e a minha sinceridade me protejam, né? Então, que elas deponham ao meu favor, né? Então, que ao meu favor eu tenha a minha honestidade, né? Que a verdade que eu conto seja ao meu favor, né? E porque eu confio no Senhor Deus. Olha que extraordinário. Aqui Davi fala, eu sou honesto e eu sou sincero, porque eu confio no Senhor Deus. Porque eu sei que o Senhor recompensa os que são honestos, os que são verdadeiros, os que são sinceros. Né? Então é isso, foi o que eu fiz. Eu falei a verdade, porque eu confio em Deus. Eu não vou mentir, imagina, né? Então, ainda que a gente leu isso, acho que foi no livro de Números, não lembro agora qual livro que a gente leu, mas fala isso, que você deve contar a verdade, ainda que seja sob risco de prejuízo próprio, que era o meu caso. Eu tinha, gente, o risco de prejuízo próprio. Eu tinha o risco de sair de lá sem carteira. Eu tinha esse risco, eu tava nesse nível, né? Mas eu contei a verdade. E eu não saí de lá sem carteira, glória a Deus por isso, né? Foi menos tempo? Foi, mas eu podia ter saído de lá sem carteira. Mas eu contei a verdade, por quê? Porque eu confio em Deus. E Deus recompensa aqueles que são honestos, dizem a verdade, que são sinceros. E é isso que Davi tá dizendo aqui. Eu sempre fui sincero, eu sempre fui honesto, porque eu confio no Senhor Deus. Porque eu sei que a verdade vale mais do que a mentira e que a minha recompensa está em Ti. O Senhor vai me recompensar por eu ter dito a verdade, né? É isso que Davi está dizendo. Então, no versículo 22, Davi finaliza esse salmo e diz assim: ó Deus, salve Israel, o teu povo. Davi tá preocupado, gente, porque o doido do filho dele, Absalão, tá tomando conta de Israel. Imagina o loucão que quer matar o pai, que saiu perseguindo, né? Quer matar todo mundo que for contra ele. Se a mãe tivesse com o pai, ele ia matar até a mãe. Ia matar o pai, ia matar a mãe, ia matar o pai, ia matar os irmãos, ia matar todo mundo. Então, Davi tá preocupado. Davi tá preocupado. Meu Deus, Israel vai ficar na mão de Absalão. Absalão tá doido desse jeito. Absalão tá com uns conselheiros doidos também do lado dele, né? Esse povo aí louco. O povo que me odeia agora tá do lado de Absalão, aconselhando Absalão. Então, né, meu Deus, que Deus livre o povo de Israel, né, da mão desses doidos. É nesse nível que Davi tá dizendo. Então aqui Davi fala que Deus livre, né, Israel de todas as suas dificuldades. Então que Deus livre Israel de todas as dificuldades, né, de todos esses problemas que estão tendo aí, né, por causa desse negócio de Absalão aí, essa loucura aí doida de Absalão, tá bom? Então amém, gente. Amanhã a gente vai falar sobre 3 salmos, tá bom? A gente vai estudar 3 salmos, Salmo 26, 27 e 28. A gente vai estudar a sequência. Esses 3 salmos, Salmo 26, 27 e 28. E na segunda-feira a gente vai ver a luta, tá? A gente vai ver segundo livro de Samuel, capítulo 18. Então a gente vai falar sobre a luta e sobre a morte de Absalão. E então a gente vai continuar ali o segundo livro de Samuel. Vai faltar apenas um capítulo pra gente finalizar o segundo livro de Samuel. E a gente vai interromper, porque a gente vai parar antes da morte ali de Davi, antes da última palavra de Davi, a gente vai parar e vai começar a fazer a leitura de vários salmos, tá bom? Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Que a palavra de Deus venha ecoar dentro de nós, venha nos transformar, né? Venha nos trazer uma nova mente, um novo coração, né? Que venhamos a andar em obediência à palavra de Deus, né? Que venhamos a andar, né, pelos caminhos de Deus, que venhamos a confiar na justiça de Deus, que venhamos a confiar na verdade de Deus, né? E que venhamos, né, a cada vez mais orar, assim como Davi orava, né? Pedindo para que Deus nos ensine a viver segundo a vontade dele, segundo a verdade dele, né? Amém. Em nome de Jesus, né? Amém. Então, gente, eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou me desconectar do Facebook, do Instagram e do YouTube, tá bom? Que Deus abençoe e até amanhã com a graça de Deus. Amém.